Então, voltamos aqui, né, com o meu GeoGebra para a gente fazer a análise nos pontos críticos. Eu vou vincar, então, na entrada do GeoGebra e vou escrever a minha função só para vocês acompanharem, tá? Vocês podem usar o GeoGebra para fazer isso, mas eu preciso das contas feitas, tá? Então, a nossa função é x2 menos 6x, tudo isso elevado a 1/3. Então, tá minha função. Automaticamente, ele já vai desenhar, né? A gente pode ver aqui o ponto crítico, o ponto de inclinação nula, mas eu quero que vocês cheguem a essa conclusão. Então, eu vou deixar só minha função escrita aqui, porque o GeoGebra ele vai derivar para mim. Eu queria mostrar isso para vocês, olha. Ele faz a conta de f' de x. Só que olha lá, a conta que ele faz, o jeito que ele escreve, não fica tão parecido com o que a gente derivou. Então, eu preferi derivar à mão para vocês verem o que acontece. Porque, se vocês usam o GeoGebra, pode dar diferente. Geralmente vai dar aquele deixou de uma forma que não fica como a gente fez. Mas vocês podem usar só para fazer as contas. Na verdade, a forma que ele deixou e a minha é a mesma. Uma é conseguida da outra através de simplificações ou algebrismos. Mas está aqui para me ajudar a fazer as contas, para não ficar usando tanta calculadora. Então, está aí a derivada primeira. Como eu falei, eu não vou usar a derivada segunda, porque eu não quero derivar no trabalho de vocês. Não adianta só usar o GeoGebra, vocês têm que derivar também. Tudo que vocês usarem como ferramenta do GeoGebra, a conta já tem que estar feita. Mas eu vou deixar aqui só para me ajudar a fazer os cálculos, tá bom? Então, eu vou apagar aqui o gráfico da derivada, né? E aí, eu vou fazer a minha análise. A gente já sabe que a derivada no x igual a 3 é zero. Então, aqui, a gente teria uma reta tangente com inclinação nula, né? Passando no 0,3. A gente vai ter aqui uma reta tangente com inclinação infinita. E no ponto 6, também uma reta tangente com inclinação infinita. Então, nosso gráfico, ele vai ter essas configurações de reta tangente. Vamos ver o que acontece aqui no ponto 3. Para mim saber o que acontece no ponto 3, eu preciso calcular a derivada primeira um pouquinho antes do 3 e um pouquinho depois do 3 para a gente ver o que acontece. Então, eu vou pedir para ele fazer aqui para mim. Olha, eu quero calcular a derivada primeira um pouquinho antes do 3. Então, seria no 2,9. Então, ele vai fazer essa conta para mim. Tá aqui, ó. Deu... Ai, desculpa, acabei errando. Deixa eu clicar aqui. É porque não pode colocar 2,9. Tem que ser 2,9. Então, ele fez a conta ali para mim, ó, deu negativo. Então, um pouquinho antes do 3, no 2,9 é negativo, então a função vai decrescer, certo? Então, agora vamos analisar a derivada primeira depois do 3. Então, vou fazer a derivada primeira no 3,1, que é um pouquinho depois. Ele fez a conta para mim, ó, deu 0,02, ou seja, deu positivo. Então, antes do 3, aqui ó, no 2,9, ela decresce, porque a derivada primeira é negativa, e depois do 3, lá no 3,1, ela cresce. Logo, aqui no ponto 3, eu vou ter um ponto de mínimo local. Ela vai decrescer e depois vai crescer. De novo, eu não estou escrevendo, mas no trabalho isso tem que ser escrito, né? Aqui não tem como eu escrever no GeoGebra o que está acontecendo. Então, aqui realmente a gente vai ter um ponto de mínimo local, ok? Vamos ver o que acontece agora no 0 e no 6, em que já que a inclinação é infinita, né? Uma reta de inclinação infinita, ou seja, uma reta vertical. Então, vamos analisar a derivada primeira no 0. Então, eu vou vir aqui. Desculpa, derivada primeira no 0 a gente sabe que é 0, tem que ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, eu vou fazer a derivada primeira um pouquinho antes do 0. Então, no menos 0,1. Então, um pouquinho antes do 0 deu negativa. Olha lá, ó, esse valor aqui. Olha lá, ó,
0 menos f de menos 0,1 do negativo. Então, ela vai decrescer antes do zero. Vamos fazer a análise depois do zero, no 0,1. F' de 0,1 continua dando negativo, ou seja, ela vai continuar decrescendo. Então, a análise no zero vai ser a seguinte, ela vai vir decrescendo com inclinação reta tangente horizontal e continua decrescendo para chegar aqui, ok? O que a gente sabe é que aqui é o mínimo local, e aí ela vem decrescendo, forma um mínimo local, e depois que faz o mínimo local, ela continua crescendo, né? Vamos ver então o que acontece no 6. Eu não vou fazer a análise antes do 6, eu nem precisaria fazer aqui, mas eu acabei fazendo, porque a gente sabe que o ponto que a gente analisou 3,1, perto do 3, ele já é um ponto de derivada positiva, então ela vai chegar crescendo, né? A gente não tem mais nenhum ponto crítico, então eu vou fazer a análise só depois do 6, tá? Então, vou pegar, por exemplo, 6,1. Então, como isso é um ponto de mínimo local, a função vai crescer até chegar no 6, com a inclinação em pé, né? Com uma inclinação vertical. Depois do 6, vamos ver como que é o crescimento dessa função, né? Então, vou vir aqui e vou fazer f' de 6,1, por exemplo. Ficou positiva, ó. Então, a derivada no 6,1 ficou uma derivada positiva, então, a função vai chegar crescendo e vai continuar crescendo, ok? A gente pode perceber que eu não tenho outra opção, não tenho muita opção, a não ser esse comportamento aqui, né? Olha, em que a função decresce, vem com uma reta tangente vertical, faz um mínimo no 3, cresce com uma reta tangente aqui também vertical e continua crescendo. A próxima pergunta é, será que isso cresce indefinidamente, né, para mais infinito, se eu tenho uma assíntota? Então, a próxima análise vai ser a análise no infinito, ok? Então, no próximo vídeo eu faço a análise do infinito.